Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 10 de dezembro de 2015. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, falando a vocês aqui diretamente dos escritórios da Infoque e da Constop. Nós vamos analisar os mercados do Brasil e do exterior, como fazemos há mais de 5 anos, toda quinta-feira, 15 minutos após o fechamento. Hoje o mercado está fechando às 5, em breve estará fechando às 6. Então, vamos fechar às 6, vamos entrar no ar às 6h15. A partir de hoje, se você é nosso cliente do produto Alerta Recomendações Constop, você pode fazer suas perguntas via WhatsApp. E você pode fazer sua pergunta falada. Isso implicará que você está nos dando autorização para colocar no ar sua pergunta falada. Vamos ver quem vai ser o primeiro dos nossos usuários que vai nos mandar uma pergunta falada. Eu queria dizer também que durante o período do Natal e o Réveillon nós vamos estar de recesso e não haverá Quinta Técnica. Então. Muito bem. Eu estou hoje também acompanhando ao chat, mas quem está com vocês hoje no lugar do Júnior é o nosso colega Marcos. O Marcos vai estar ordenando aí as perguntas que vocês vão estar nos fazendo. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar analisando, como sempre, o Ibovespa. Só vou arrumar o nosso zoom aqui. E pronto. Índice Ibovespa, a gente tem analisado aí há bastante tempo que nós estamos numa tendência de baixa de longo prazo, né, que aconteceu depois que essa reta de suporte foi rompida. E aqui está a tendência de baixa, está sendo definida por essa reta de tendência, e nesse contexto nós estamos aí numa grande acumulação que já dura desde 2013, no nosso entender. E, por outro lado, nós estamos também testemunhando a formação de uma acumulação que está se arrastando desde agosto desse ano, que é uma acumulação que tem toda a característica de que dará continuidade ao movimento que a precedeu, que é esse movimento de baixa. Nós entendemos que isso aqui vai ser chamado pelos analistas técnicos de um retângulo de baixa. Então, na verdade, nós temos esse retângulo de médio prazo que está se formando dentro de uma grande acumulação lateral, que eventualmente nós podemos chamar de retângulo. Alguns analistas irão chamar isso aqui de cabeça e ombros de continuação, formação de cabeça e ombros de continuação dessa baixa aqui, né? Então nós temos essa baixa, e aqui seria o ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. É uma formação que eu não considero muito, porque eu prefiro chamar isso aqui de retângulo. Mas existem autores americanos que qualificam esse tipo de acumulação, em que no meio a gente tem um topo um pouco mais alto, porque eu entendo que formações de cabeça e ombro só ocorrem para reversão. Mas, como eu disse, alguns autores consideram formação de cabeça e ombros de continuação também, esse seria o caso, né? Como eu disse, isso pode ser chamado de um retângulo, e seria um retângulo de longo prazo, porque nós temos 2 anos. Então nós temos um retângulo de curto prazo se formando dentro de uma acumulação de continuação, que podemos dar o nome de cabeça e ombro de continuação ou retângulo de continuação. E dentro dessa formação de retângulo de curto prazo, eu entendo que nós estamos tendo uma outra pequena acumulação que está se formando no suporte desse retângulo, que eu acho que nós vamos poder chamar de uma formação de flâmula, de bandeira, ou um retângulo. Então, eu acho que isso aqui é algo que vai estar dizendo também que vai dar continuidade
ao movimento de baixa. Então, nós estamos baixistas, curto, médio e longo prazo, e entendemos que o mercado está em vias de romper esse suporte que foi encontrado, até porque nós temos outra reta a considerar, que seria essa reta essa pequena reta de suporte. Ela torna-se mais importante na medida que a gente perceba que ela, além de ter sido rompida, essa pequena retinha de suporte de curto prazo, o mercado, ao voltar, teve um contato com a reta pela parte de baixo, então isso qualificaria um pullback para essa antiga reta de suporte. Isso seria só um pullback, o mercado estaria acumulando por baixo dessa reta no seu pullback, prestes a romper seu próximo suporte aqui, rumo a seu objetivo de baixa, que eu entendo são os 40 mil pontos. 40 mil pontos, quando a gente olha para a esquerda, a gente vê que tem aqui o meio dessa acumulação. O próximo suporte mais importante, na verdade, seria 36 mil pontos. Uma das projeções que nós podemos fazer, se esse nível de suporte de 44 for rompido, seria a gente projetar a amplitude dessa perna de baixa para baixo a partir do topo. Eu faço amplitudes para baixo em vermelho, né? Por isso, vermelho. E por isso, então a gente projetaria para cá, e isso vem dar justamente nos 36, que é esse fundo importante. Então, o objetivo de médio prazo seria 36, o objetivo de curto prazo 40 mil pontos, que é um suporte natural. Baixistas, portanto, curto, médio e longo prazo no índice Bovespa. Vamos ver o índice futuro, o que ele tem a nos dizer. E eu sempre que mostro esse gráfico, eu insisto, porque eu acho muito importante, falar que parâmetros, eu vou colocar isso aqui. Na verdade, eu estou mostrando o mini índice, e eu vou mudar isso aqui para índice. E daí nós temos um histórico maior, bem maior, né? Assim, aí a gente vem desde parâmetros 94, aqui 1980, que na verdade a gente começa isso desde 90 mesmo. Achei que era 86, não, 90. Muito bem, então está aqui analisado já, esse é o índice cheio, né? Eles são idênticos, os gráficos, logicamente. Nós aqui temos a projeção dessa acumulação para baixo, que vem dar justamente nos 36. Tá? Aqui a gente vê que esse movimento de baixa, daqui até aqui, foi muito parecido com esse primeiro movimento de baixa. Eu estou entendendo que nós estamos vendo uma onda 1, 2, 3, 4, e agora nós estamos entrando na onda 5 de uma onda impulsiva para baixo que o índice futuro está fazendo. Eu não vou aqui me ater a saber qual é no contexto da onda C de longo prazo, né? Mas eu acho que é suficiente a gente perceber que aqui no gráfico da Enfoque, o que eu digo no gráfico da Enfoque, né? Esse gráfico é diferente do gráfico que você possa estar observando se você não tem o terminal Enfoque. Você não tem o terminal Enfoque? Teste o nosso terminal. Teste o nosso terminal, fale com o suporte, com o nosso suporte, aprenda a mexer no terminal Enfoque, que eu acho que você vai se surpreender. Muita gente não tem ideia dos recursos que a gente tem no terminal Enfoque. Estamos aqui, teremos o maior prazer em lhe atender e dar um passeio com você, usando as ferramentas atuais aí, TeamViewer e Skype. A gente pode te dar uma aula e você pode ter o terminal Enfoque. Mas, então, se você não tem o terminal Enfoque, você pode estar vendo um gráfico diferente desse. Por quê? Porque esse é um gráfico artesanal, porque a cada vencimento nós fazemos um ajuste. Quando o mercado vence, a gente tem uma situação que o preço quer dizer, quando o mês futuro vence, o mês presente está aqui e o mês futuro geralmente está um pouquinho acima. Então, no dia seguinte, como a gente vai deixar de considerar esse mês presente, vai começar a considerar o mês futuro, o mercado teria que fazer um gapzinho só para se adequar. Se ele abrir estável, ele tem que dar um gapzinho, né? Esse gap não existe, porque a gente só mudou o mês de referência. Então, o que a gente faz? A gente pega esse valor aqui, e mais, logicamente, o gráfico todo, né?
e sobe. Bom, eu não estou conseguindo aqui porque tem algum problema aqui. Então a gente sobe esse valor todo para cima e adequa ele. E sobe esse valor em todo o gráfico. O que significa na prática que a cada 2 meses esse fundo aqui vai subir um pouquinho. E o gráfico todo também, né? Fazendo isso, nós conseguimos essa situação aqui que eu acho fantástica. O fundo de 2008 coincide com o fundo de 2013, que coincide com os 2 fundos de 2014 e 2015. E isso mostra um nível de suporte espetacular que foi rompido, e essa que eu estou chamando de triângulo simétrico agora, essa acumulação que aconteceu embaixo desse nível de suporte, isso é uma coisa bastante comum de acontecer. O mercado rompe um nível e daí se acumula embaixo desse nível. Então, isso mostra claramente que o mercado está entrando numa tendência de baixa, e isso deixa mais claro que o mercado vai romper essa acumulação para baixo, né? Então, por isso nós temos baixistas. Ele, na verdade, já rompeu para baixo e está fazendo a mesma coisa que esse grandão fez com esse outro aqui, né? Esse grandão aqui se acumulou embaixo desse outro aí. Então, esse triângulo simétrico é uma acumulação que está acontecendo embaixo dessa grande acumulação aqui. E agora nós temos uma outra acumulação acontecendo no rompimento, abaixo da reta suporte desse triângulo simétrico. Os baixistas aí também, o índice futuro está com mais clareza ainda, indicando uma baixa aí para os 36, devendo dar uma paradinha nos 40 mil. Vamos ver agora o S&P, que é o cara que manda no mundo, o que ele está mostrando para a gente. O S&P está no seu nível mais alto da história, que é o topo de 2000, já nos deu várias indicações de que os touros estão mais fracos, né? A primeira delas foi o fato de ele ter produzido esse bull trap. Bull trap é uma situação, esse aqui é o nível de 2000, esse aqui é o Fibonacci que eu tracei. O Fibonacci a gente traça no nível mais alto, né? Põe nos extremos. O nível mais baixo, que é aqui o fundo do subprime em 2009, e o nível mais alto atingido. Essa linha um pouco abaixo do Fibonacci, aqui, essa linha aqui é o topo de 2000. Então aqui a gente vê que o mercado em dezembro do ano passado sentiu o topo de 2000, caiu por um mês, 2 meses, e depois em fevereiro desse ano agora, 2015, ele rompeu esse nível e desrompeu. Isso é uma indicação extremamente baixista, chama-se bull trap, e ela é tão mais importante quanto mais importante for a resistência rompida. Ora, eu tenho dito que essa aqui é a mãe de todas as resistências, é o nível mais alto da história do Bovespa. Eu acho que esse nível não vai ser ultrapassado por muitos anos. Vai ser alguma coisa parecida com o que aconteceu no Japão. Ficou 19 anos caindo e até agora não chegou lá no nível do topo de 1990. Então, como essa resistência era muito importante, o fato do mercado ter rompido e desrompido essa resistência torna essa indicação muito importante. Tá? Então, essa indicação mostrou que os touros não tinham mais força. Agora, do outro lado está o Federal Reserve Board dos Estados Unidos. Ele está injetando dinheiro na economia. Enquanto ele continuar fazendo isso, o mercado não cai. Mas, depois disso, ele deu bem. Depois disso, ele tentou fazer um topo lá, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu. Depois deixou um topo inferior ao último topo. Isso é touros mais fracos, comprados mais fracos, né, representados pelos touros. Depois tentou de novo, deixou um topo mais baixo. Isso também é touros mais fracos. Depois tomou a patada do urso dele de agosto, fez aqui uma formação de fundo, projetou para cima, mas vejam, deixou um topo inferior a esses últimos topos, e pior, se a gente traçar uma reta aqui, a gente vê que esse topo está acontecendo nessa reta aqui. E depois caiu, tentou subir e está deixando um topo, já deixou, isso aqui já dá para ser chamado de topo, inferior ao último topo. Hoje subiu, mas está fazendo uma pequena acumulaçãozinha aqui, que eu acho que vai resultar na queda, com os preços testando aí 2020, e o rompimento do 2020, que é um suporte importante no S&P. Estou mostrando para vocês aqui o SP 500, indexado pelo CPI, ou seja, sem inflação. Tá? E acho que então ele está caminhando para testar esse nível de suporte a 2020, entendo que ele vai fazer uma espécie de formação de topo aqui, vai fazer um topo duplo, vai romper isso aqui e vem testar o seu fundo principal aqui a 1860, e acho que nós estamos já com o mercado pronto, depois de ter rompido essa reta, depois de ter dado uma primeira queda, feito um pullback aí,
eu acho que ele está pronto para vir caminhar em direção ao primeiro nível Fibonacci. O problema é que se ele vier apenas para o primeiro nível Fibonacci, dessa alta iniciada depois do subprime, eu não estou falando do nível Fibonacci que vem de 82 até 2000. Eu estou falando só essa correção aqui, se vier a corrigir. Primeiro nível Fibonacci da alta iniciada em 2009, que não foi pouco, gente. Do fundo do subprime até o topo, o mercado nos Estados Unidos subiu 187%. É muita coisa para uma economia cujo juro é zero, né? Então, se ele vier sair de onde ele está hoje e vier buscar o primeiro nível Fibonacci, o problema que o mundo enfrentará é que o S&P, que é igual diretamente proporcional ao dinheiro que o mundo tem, ou percebe ter, ele cairia 30%. Então, eu acho que é isso que nós estamos em vias de testemunhar acontecendo, e se isso acontecer, as coisas vão ficar pretas, vão ficar feias, vão ficar ruins, né? Porque nós, infelizmente, no Brasil estamos completamente de calça curta, para não dizer que nós estamos nadando pelado. Como disse o Warren Buffett, é quando a maré baixa que você vê quem está nadando pelado. Então, se isso, uma queda dessa, um desânimo mundial pegar o Brasil do jeito que está, eu acho que nós vamos sofrer bastante, e o Bovespa teria condições de cair bastante. O mundo inteiro cairia e o dólar subiria, porque se o S&P cai, ocorreria o fenômeno que a gente chama de flight for quality. O flight for quality é voo para qualidade. Na verdade, o que acaba acontecendo, os jornais vão noticiar que os estrangeiros estão tirando dinheiro aqui porque eles estão tendo perdas no mercado de ações de Nova York, então eles tiram dinheiro daqui e para cobrir as perdas lá. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que os estrangeiros eventualmente vão tirar o dinheiro daqui, o que poderia causar isso muito dinheiro que sai muito rapidamente. Isso poderia causar uma alta bastante expressiva do dólar, né? O pessoal vendendo real para comprando dólar. E acho que isso acontece porque os estrangeiros, na verdade, estão perdendo dinheiro nos Estados Unidos e sabem que vão perder mais nos países emergentes, porque quando os Estados Unidos caem, os países emergentes caem mais ainda. E o Brasil vai cair, eu acho, apesar de já ter caído bastante. Porque, na verdade, tudo que nós caímos hoje foi com os Estados Unidos subindo. Imagine o que pode acontecer com os Estados Unidos caindo, né? Então é isso. Eu estou baixista também, curto, médio e longo prazo nos Estados Unidos, no S&P. Isso aí. Então, vamos lá. Tivemos alguma pergunta no WhatsApp? Alguma pergunta no WhatsApp? Vamos ver aqui. Marcos, primeira pergunta. Tá outra pergunta. Sim, estava me esquecendo aqui das blue chips brasileiras. Vamos lá. Então eu entrei aqui na minha tela do Terminal Enfoque, que é a minha tela de garimpo, onde eu garimpo os ativos, as ações, no caso as quais nós vamos ter um olho aberto. Então eu tenho uma tela aqui no Terminal Enfoque que eu chamo de olho, que é essa tela aqui, ó. O Terminal Enfoque tem 15 telas que você pode usar, né? Então aqui as telas, minha tela de mercado, indicadores mundiais, commodities, dólar, de olho. Quando eu clico nessa tela de olho, eu vou para uma situação que é essa situação aqui, em que eu tenho todos os ativos que nós estamos de olho. E esses ativos eu garimpo aqui, nessa situação em que eu tenho uma tela de cotações linkada com uma janela inteligente. Essa janela aqui é inteligente, eu estou mostrando Vale aqui agora. Mas ela é inteligente porque se eu mudo o ativo para Petri 4, por exemplo, ela me traz todas as retas e análises e objetos e observações, etc., tal, que nós tínhamos e que nós temos em cada uma dessas 100 e poucas ações que contempla essa tela aqui. Qualquer ação, o ativo que eu analisar aqui, essa janela guarda as retas.
tanto do gráfico diário quanto do gráfico intraday. Então vamos lá, começar com Petrobras, que subiu, teve uma alta espetacular ontem, mas para o analista técnico observador, essa alta não foi muita coisa não. Porque vejam, eu estou entendendo que nós tínhamos, até fizemos uma recomendação de venda de Petrobras, que foi estopada ontem, não aguentou a oscilação que foi de aproximadamente 10%, 9,6%, o nosso stop estava um pouco abaixo disso, pegou o nosso stop. E, infelizmente, eu estava com uma ideia precisa de que iria acontecer mais ou menos o que aconteceu hoje. Mas vejam, o que Petrobras fez ontem pode ser interpretado tecnicamente como tendo sido apenas um pullback para essa reta que havia sido rompida, essa reta do triângulo simétrico que havia sido rompida. Tá? De maneiras que nós continuamos entendendo que o mercado rompeu essa reta e que vai dar continuidade ao processo de baixa, porque nós entendemos que essa acumulação deverá dar continuidade a esse movimento de baixa e a projeção é de R$ 4,40. É para lá que a gente acha que está indo, logicamente R$ 6,00 vai oferecer um suporte importante. Até porque, vamos ver se tem alguma coisa aqui nos R$ 6,00, não, tem no meio dessa acumulação aqui de 2004, isso aí. E vale dizer que se a gente pensa nessa tendência de alta que começou em 95, em que Petrobras subiu, 95 eu lembro que já é depois da segurada da inflação, que aconteceu a partir de 94, tá? Petrobras subiu 14.700%. Primeiro nível Fibonacci de Petrobras está a 6,11. Então, se a Petrobras chegar a R$ 6,00, ela está apenas cumprindo aí o primeiro objetivo Fibonacci desse processo de alta aqui, que começa em 95. Tá? Então, estamos baixistas em Petrobras, curto, médio e longo prazo. Então, vou mudar para Vale. E mostro também que Vale, a gente tem Fibonacci bem mais abaixo do preço que o mercado está, ele não chegou no primeiro nível Fibonacci, que vem dessa alta que se inicia em 1998 e vai até 2008, foi o topo do Vale. Tá? E atualmente nós tivemos um fator fundamental muito importante. Opa, falei fator fundamental, não, é fator técnico muito importante, que foi o fato de nós termos rompido, eu vou até tirar esse cara daqui e vou pôr ele aqui. Nós temos rompido esse importantíssimo nível de suporte, que agora passa a ser um nível de resistência, que foi o nível de 12. Então, esse nível aqui, não confundir com os níveis Fibonacci, né? Esse nível nós tínhamos topo aqui em 2005, fundo em 2005, fundo em 2006 e depois tivemos esse fundo em agosto de 2000, agora desse ano. Né? Então esse nível foi rompido e isso projetava exatamente o nível que Vale chegou aí a R$ 9,00. Agora está reagindo, mas eu não vejo nenhuma reversão assim. Eu acho que nós vamos ter mais um tipo de acumulação aqui e depois o mercado volta a cair. Mas como nós estamos aqui com uma reta de resistência definida, eventualmente até podemos pensar aqui nesse canal de baixa, então é possível que a gente tenha uma correção um pouco mais acentuada. Nós podemos ter, por exemplo, um pullback para 12, né? Mas também tem a ressalva de que, como nós estamos esperando uma queda lá para Nova York, se Nova York cai tudo aqui no Brasil, na minha opinião. Então, continuamos baixistas no médio e longo prazo e indefinidos para um pequeno viés de alta em Vale no curto prazo. Agora vamos ver Itaú, ITSA4.
Então, Itaú, nós temos essa reta de suporte rompida, né? Estou com duas retas marcadas aqui, não sei porquê, porque uma só. Quando a gente passa Fibonacci, isso aqui vem abaixo de R$2. Eu não tenho problema nenhum de dizer que eu acho sim, de boca cheia, que ele pode chegar lá, sabem por quê? Porque de 98 até 2014, que foi o topo, a Itaú subiu apenas 11.000%. Então, um negócio que sobe 11.000% está sujeito a grandes quedas, né? E o que nós estamos vendo aqui é que tivemos essa resistência importante, que foi em função desse topo de 2010, que foi rompido, o mercado fez uma acumulação acima dessa resistência, e eu acho que esse processo aqui vai ser chamado de topo duplo. Eu acho que vai ser chamado de topo duplo. Isso é um topo principal, porque justamente os preços estão testando o suporte, esse antigo resistência que virou suporte, e estão se acumulando numa formação que tem características de triângulo simétrico. Então, e também acho bastante importante o fato da gente estar vendo o mercado sentir resistência aqui na reta resistência desse triângulo simétrico. Então, eu teria gostado muito se tivéssemos uma reversão aqui no contexto de o mercado estar tocando essa reta de resistência do triângulo simétrico. Não tivemos ainda, mas essa é uma ação que nós estamos de olho. Na nossa tela de olho, a gente vai estar encontrando Itaú. Uma reversão aqui, ou alguma indicação que mostre que isso aqui não vai ser rompido, eu acho que traz uma boa indicação, uma boa possibilidade de venda. Venda aqui, de repente você pode projetar apenas para esse suporte aqui, conforme a distância do stop, né? Ou não, ou você projeta já para esse objetivo de baixa aqui, que é essa amplitude do topo duplo, que seria 5,20. Então é isso, vamos às perguntas. Portanto, baixistas, curto, médio e longo prazo para Itaú. A ressalva de Itaú é que se esse topo aqui acontecido em dezembro, que é 7,82 for rompido, o mercado sobe um pouco mais, ele pode buscar aí os R$8, ou de repente até os 8,20, né? E aí, o que era um triângulo simétrico passa a ser, eventualmente, um retângulo, né? A gente traçaria uma reta aqui e outra reta aqui, e isso, eventualmente, passa a ser um triângulo retângulo. Eu não acho que isso vai acontecer, por isso o nosso viés de baixa aí no curto prazo. Então, temos uma pergunta, recebemos uma primeira pergunta de um usuário das recomendações com stop, que eu vou dar preferência, já que é a primeira, espero que seja de muitos. Nosso cliente Gabriel pergunta, eu vou pôr no ar a pergunta do Gabriel. Preciso tocar aqui. Gostaria de... Peraí, de novo. Pergunta do Gabriel. Alô, Fausto. Eu gostaria de saber a análise do Bradesco, BBDC4, por favor. Obrigado. Pois não, Gabriel, obrigado pela pergunta. Gabriel, então pergunta BBDC4. Vamos lá. BBDC4 está no nosso radar aqui no de olho, porque depois de ter rompido essa reta suporte de longo prazo, que nos permite traçar Fibonacci são assustadores R$6, né? Não tenho culpa, quem mandou esse Bradesco vamos de 98 aqui, de 98 até o topo que aconteceu em 2014, ter subido 6.593%, ou de 95 ter subido 12.665%. Por isso que Fibonacci ficou tão longe. Muito bem, então os preços romperam essa reta, fizeram um pullback para essa reta. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, quando a gente pode traçar uma reta de curto prazo, que é exatamente paralela a essa reta de longo prazo, né? Que também foi rompido. Depois os preços caíram, estão testando esse fundo aqui, que é um suporte muito importante, e
chegando próximo desse nível, se acumulam numa formação que tem toda aquela... Maria, nossa Senhora. Isso aqui está de olho e acho que... Marcos, lembra para amanhã a gente colocar Bradesco, não só ficar de olho, como ficar de olho no intraday, que eu acho que pode dar recomendação durante o pregão amanhã. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui que o mercado está com toda a característica, com toda a pinta de estar rompendo esse triângulo descendente, né? O triângulo descendente é uma das formações clássicas da análise técnica e é uma formação que ajuda muito o professor de análise técnica mostrar aos seus alunos de maneira clara o que é exatamente o que nós fazemos, né? Nós interagimos com o comportamento da massa sob o prisma de estar de olho nas forças que acontecem, que estão constantemente guerreando, que são as forças do touro e do urso. Lá atrás, numa parede, vocês podem ver um quadro onde tem lá um touro e um urso. Quem acompanha a nossa quinta técnica já viu esse quadro muitas vezes, né? Então nós, analistas técnicos, olhamos interagimos com o comportamento da massa, que é a média de opiniões de todos os participantes desse mercado, ponderado em função do poder de fogo de cada participante, né? Então essa média de opiniões é que comanda esses preços aqui. Nós ficamos de olho nessa média de opiniões sob o prisma da guerra que acontece entre touros e ursos. Então quando a gente vê o preço assim, ou seja, vai para cima, vai para baixo, a gente entende isso aqui como sendo uma batalha. E a função do analista técnico, na hora que ele entende que está ocorrendo uma batalha, é tentar perceber quem vai ganhar a batalha. No caso do triângulo, da formação do triângulo descendente, isso fica muito claro, porque veja, o comprado está comprando aqui a 21, por quê? Porque é bom comprar a 21, né? Porque em setembro, quando chegou a 21, o mercado teve essa alta aqui de 18,8%. No final de setembro, no final de outubro, quando o mercado chegou aqui, ele teve outra alta de 14%. E agora, quando chegou aqui, ele teve outra alta de 7, 8%. Tá? Então, o que a gente percebe que está acontecendo aqui é que o comprado está comprando no mesmo nível, enquanto que o vendido entrou vendendo a 25 e pouco, depois a 24 e pouco, depois a 23 e pouco, e agora depois a 22,50. Então o vendido está indo cada vez com mais sede ao pote. Nós, analistas técnicos, que estamos olhando isso através de um gráfico, estamos, portanto, percebendo que o vendido está muito mais agressivo que o comprado. Então, se o vendido está muito mais agressivo que o comprado, vai romper para baixo ou para cima? Vai romper para baixo, é o que acontece empiricamente, a gente sabe que é isso que acontece. Então, em função disso, nós estamos absolutamente baixistas em Bradesco e entendemos que nós estamos em vias de romper esse suporte que foi encontrado aí nos 21 reais e vamos ter os preços caminhando para o seu próximo suporte, que deve estar lá pelos 17. Vamos também projetar a altura desse triângulo, que é outra maneira de a gente projetar um objetivo que dá exatamente no mesmo nível. Incrível, a gente projeta duas técnicas e projeta exatamente no mesmo nível, que é 17. Baixa, curto, médio e longo prazo em Gabriel, obrigado pela pergunta. Baixa, curto, médio e longo prazo em Bradesco, objetivo 17. Próxima pergunta, Marcos. Roberto me perguntou sobre Goal, GOAL. Roberto, Goal atingiu o objetivo que nós havíamos traçado desse triângulo descendente, né? Bem providencial a análise, né? Nós mostramos aqui a projeção da altura do triângulo agora sendo atingida, né? Então, agora sobra uma interrogação, porque Goal caiu bastante, né? Para quem não acredita que aquelas projeções lá que a gente fez de Fibonacci possam ser atingidas, Goal está mais ligado com metalurgia, né? A China retraiu, mas Goal havia subido 50.183% de 96 até agora. Um negócio que só de 98 até agora não, até 2008, né?
ela havia subido 31.000%. E por enquanto ela já caiu 96,9%, 97% caiu o Goal do topo atingido em 2008. Pode cair mais? Pode cair mais, sim. A tendência de baixa... aliás, hoje eu ouvi de um amigo que veio nos visitar, por conta da nossa consultoria financeira. Se você não sabe, nós fazemos consultoria particular. Nós, Fausto Botelho, faz consultoria particular. Então, esse é um cliente que esteve aqui no escritório, nos visitando, e ele comentou comigo uma frase que é muito bacana, fazia tempo que eu não escutava, que é o seguinte, é um conhecimento bem interessante. O mercado pode ficar irracional, quer dizer, se você acha que Goal, por exemplo, caiu muito, né, saiba que, e você acha que os preços estão irreais, então saiba, existe essa frase famosa que diz que o mercado pode ficar em níveis irreais muito mais tempo do que você pode estar líquido, do que a sua saúde financeira. Quer dizer, não aposte que uma coisa não caia mais, não tente adivinhar fundo, não tente comprar Goal porque chegou no objetivo. Espere, sim, a gente ter uma indicação importante de análise técnica para que você possa fazer a sua compra, né, muito mais seguro. Deixa eu fechar essa janela aqui, um pouquinho. Eu já vou aí. Prontinho. Deixa eu fechar essa aqui também. Um pouquinho. E já continuamos. Muito bem, então, Goal atingiu um objetivo, nós podemos pensar em traçar essa reta de resistência e pode-se imaginar que a qualquer tempo ele pode estar voltando a essa reta de resistência. Quem está vendido, eu acho que não tem razão para liquidar, mas sim apertar o stop. A gente administra os nossos stops em intraday de 15 minutos. No intraday de 15 minutos, eu acho que você pode, tendo atingido o objetivo, você pode pôr o stop acima do primeira resistência aí no intraday, seria 1,65, como tem esse outro aqui a 1,67, seria 1,68, ou de repente você livra 1,70 com stop acima de 1,70, isso aí. Então, indefinido, curto, médio e longo prazo. Longo prazo eu acho que cai um pouco mais ainda, mas nós já atingimos aí 50% de retração em relação a essa tendência de alta, né? Marcos, próximo. Próximo, o Fábio pediu o PK4, Pão de Açúcar. Ok, nós estamos com uma recomendação de venda em PK4. Quantas perguntas temos ainda? 7. Nós estamos com diversas recomendações, né? Apesar de ontem termos sofrido uma baixa nos nossos quadros significativa de 7 ativos, nós ainda estamos com 1, 2, 3, 12 recomendações de venda. E, como eu disse, Pão de Açúcar é uma delas. Nós recomendamos Pão de Açúcar no mês passado, quando os preços se acumulavam numa formação que tinha características de triângulo simétrico. E já estamos no primeiro, segundo, terceiro, quarto stop. Nosso objetivo para Pão de Açúcar é 37,25, que é exatamente um objetivo que coincide com essa reta suporte que vem aqui de 2001 e passa nesse outro fundo aqui de 2008. Então nós achamos que isso tem a ver, e aqui a gente pode também traçar uma reta de resistência
Não pense em comprar pão de açúcar nunca antes dessa reta ser rompida, né? E então continuamos baixistas aí, até porque estamos com essa nossa recomendação. No curto prazo, o mercado apenas nessa alta de ontem, ele foi até a sua primeira resistência aqui no diário, que é esse nível de 49, e já sentiu essa resistência, né? Eu acho que é baixista também no curto prazo. Acho que se for só um pullback, o mercado deve voltar a cair rumo aos 37,25, que é o nosso objetivo. Marcos. Próximo. Taesa e o Wilson pediu. Tá? EA e antes. Taesa. Reta suporte rompida. Bull trap. Quando o mercado tenta romper esse nível. Isso aqui é tudo mesmo nível técnico, né? O mercado então rompeu esse nível e desrompeu esse nível, né? E desrompeu com uma indicação de baixa. Nós fizemos a recomendação próxima desse nível aqui, mas depois acho que fomos estopados aqui nessa acumulação, provavelmente nessa alta aqui, se não me falha nenhuma. Então, isso é uma indicação de baixa. Nós entendemos que o mercado está entrando numa tendência de baixa em função dessa importante indicação aqui, que foi o Bull Trap, e ele deve testar aí seus próximos suportes, que estão a 16,50 e 16. Acho que pode fazer algum tipo de acumulação aqui nesses níveis, mas entendemos que ele caminha sim para o teste desse próximo suporte importante, que está aqui nos 14, né, em torno dos 14. Isso aí baixa curto, médio e longo prazo para a Taesa, até porque essa pequena acumulação aqui tem característica de bandeira de baixa, né? Está aqui o mastro da bandeira e a bandeira, e o mercado estaria escapando da bandeira, fez um pequeno pullback aqui, acho que ele está prontinho para ir testar os 16,30 ali, que é esse fundo de setembro. Marcos. Selic, Rodrigo pediu. Selic rompeu essa reta e está caminhando para teste dessa reta de longo prazo, que vai ser encontrada lá pelo 5, onde tem um suporte importante, que é esse fundo de 2008 aqui. Característica do terminal enfoque que a gente sempre mostra gráficos de longo prazo, né? Você sempre vê a figura toda e depois rapidamente, facilmente, com um zoom, você então pega o pedaço que interessa a análise. Olha, esse processo aqui foi uma onda corretiva no contexto depois de uma onda impulsiva para baixo. Eu acho que nós vamos ter para baixo uma outra onda dessa aqui, uma vez que esse nível foi rompido, aí longo prazo, médio e longo prazo, eu acho que dá para a gente imaginar esse processo de baixa. Vamos ver onde vai dar? Vai dar 50% de correção dessa alta iniciada em 2002. Era número, né? E corroborando com isso, nós temos uma acumulação que tem toda a característica de bandeira de baixa. Então o mercado está prontinho para romper os 6 e caminhar para o próximo suporte, que está a R$5. Então baixa, curto, médio e longo prazo, o próximo objetivo R$5. Marcos. O Ed Trader, ele pediu WTI. WTI é o petróleo. Vamos para commodities. O petróleo está uma coisa horrorosa, já está aqui na tela. O petróleo viveu nessa toca aqui durante 20 anos. Essa toca é a faixa de oscilações de 83 a 2003. Rompeu essa faixa em 2004, foi para inimagináveis $145 por barril. Deu no que deu, a farra do crédito nos Estados Unidos, subprime, caiu para o topo dessa faixa aqui, subiu, fez um monstro de uma formação cabeça e ombros, e eu hoje projeto sobre vários prismas o objetivo de entre 20 e 30, $25 para o petróleo. Ou sabe o que é $25? É o petróleo simplesmente voltar aqui para a parte de cima dessa faixa. Que, pasmem, o petróleo viveu numa faixa durante 25 anos que começa em $37 e vai até
11 dólares, 10 dólares e 50, vamos deixar por 11, 12 dólares. Então, o meio de campo dessa faixa está mais ou menos aqui, ó, é 20 dólares. Então, quando eu digo que o petróleo pode ir para 25 dólares, estamos falando na parte de cima da faixa. E nós temos um nível de suporte aqui. Esses fundos aqui de 2002, 2003, esse topo de 96, 97, topo de 89 e fundo de 85. Tá? Então é para lá que eu acho que o petróleo está indo. O petróleo acabou de romper um nível importantíssimo, quer dizer, um nível importante de suporte, que foi o último fundo. Está fazendo não está fazendo nada, fechou na mínima do dia. Eu acho que está a caminho de uma queda mais acentuada em função de ter rompido esse suporte aqui, caminhando para esses níveis aí. Isso, infelizmente, sugere tempos mais difíceis que os atuais para a Petrobras, uma vez que o sonho do pré-sal da Petrobras, de poder pagar suas dívidas e pagar a educação no Brasil, etc. e tal, eu acho que se evapora esse sonho. Dizer que a gente imagina que o petróleo vai para 25 dólares. Segundo a Petrobras, o petróleo precisaria estar a 55 dólares para que o pré-sal fosse viável. Segundo a British Petroleum, precisaria estar em 65. Isso de acordo com algo que eu li já faz algum tempo. Mas é por aí. A gente sabe que o custo do pré-sal é muito alto, né? Então, se o petróleo vai 25, não tem mais pré-sal. Não tendo mais pré-sal, fica difícil a gente imaginar. Precisa ter muita imaginação para pensar uma maneira de pagar os 100 bilhões de dólares que a Petrobras deve. Né? Então isso é muito ruim para a Petrobras e muito ruim para nós, que estamos com chance, eu entendo, chance de perder a nossa grande estatal. É isso aí. Marcos. O Caio pediu Light, LIGT3. Caio, Light rompeu um nível de suporte muito importante, né? Nós estamos acompanhando o Light, mas infelizmente não conseguimos pegar, essa queda foi muito rápida, não teve refresco, e nosso objetivo de baixa para Light inicial é R$8. A qualquer momento, eventualmente, se o mercado melhorar como um todo, ela poderia fazer um movimento de pullback aqui aos 11, mas não está aparecendo, né? Ele já rompeu o novo suporte hoje, então baixa aí, curto, médio e longo prazo, caminhando para R$8. Marcos. Próximo. Você me falou de Itaú, peraí, Itaú, César pediu para você analisar aí o 4. Aí eu falei de Itaúsa, ô manezão que eu sou, hein? César, não conta para ninguém, hein? Peraí, eu já chego lá. Eu estou de olho em Itaú, vamos botar aqui o estou de olho aqui, tudo Itaú. Estou de olho em Itaú? Não, não estou de olho em Itaú. Eu acho que eu vou ficar, vamos ver aqui, ações, Maximismo de ITSA. Também esses códigos tudo parecido, bem, Itaú, não foi Itaú, é muito parecido, né? Só de curiosidade, agora eu vou botar o ITSA 4. Muito parecido, não é, gente? ITSA 4. Não, mas eu pus ITSA 4 de novo, nossa senhora. YouTube 4. YouTube 4. Muito parecido. Gráfico bem parecido. Né? Bom, muito bem. Então, Itaú, nós temos uma reta suporte que foi rompida, que vem desde 1995. Quem ficou curioso para saber quanto subiu de 95 até o topo que foi em 2014, eu digo aqui, ó, 14.124%. Né? Quem sobe 14.000%, na hora do troco, toma um troco ardido. É isso que acontece. Se sobe pouco, cai pouco. Se sobe muito, cai muito. E quanto mais inclinada for a tendência de alta, mais cai, mais violentamente cai. Né? Essa aqui é uma tendência, digamos, de longo prazo. Né? Então, depois de ter rompido a reta e ter deixado uma formação que tem toda a característica de formação de topo, o mercado então rompe a reta, faz um pullback para a reta, cai, rompe um nível de suporte e se acumula numa formação que eu acho que dá para chamar de
retângulo, ou, se você preferir, na verdade a formação não interessa, né? O que interessa, na verdade, é que isso aqui é uma acumulação depois de uma queda, depois do rompimento dessa reta aqui. Agora, se você preferir, você pode chamar isso aqui de cunha, ou triângulo simétrico, não importa. E nós estamos chegando lá perto da resistência desse triângulo simétrico. Sentimos aí a resistência. No começo do mês ele deixou um topo inferior ao último topo. Isso aqui a gente traçando uma retinha aqui. Se a gente resolver chamar isso de triângulo simétrico, né? Então a gente vê que... Ops! Perdão. Então a gente vê que ele está sentindo essa resistência, né? Mas ainda não fez nada. Agora, esse movimento aqui, esse pequeno clímax de alta e esse candle de hoje com corpo real pequeno, se tivermos um candle grande com fechamento na mínima do dia amanhã, os três configurariam, na verdade os dois já configuram, mas nós teremos a confirmação de uma formação de reversão chamada Harani, que significa mulher grávida, né? E isso poderia servir de start aí, de origem para uma tomada de posição, né? Você estaria colocando sua posição de venda e por essa razão, Ctrl V, eu faço uma cópia desse gráfico e vou mandá-lo para desktop e mover janelas para de olho. Nós estamos de olho, eu acho que não está lá, agora ficou. Então o Itaú baixa, médio e longo prazo, curto prazo com viés mais de baixa do que está. Marcos. O próximo Francisco pediu ECO 3 com rodovia, nós estamos em posição? Não. Marcos nos ajuda aqui no controle das recomendações de compra e venda que a gente faz. Infelizmente, ultimamente, a gente só tem feito recomendações de venda, né, por razões óbvias. Ecor, IPO em 2010, o mercado está consideravelmente abaixo do nível inicial do IPO, que foi um pouquinho acima de 7, em torno de 7, e o mercado acabou de fazer uma acumulação que escapou para baixo, voltou, mas acho que nós estamos fazendo uma bandeirinha aqui para o mercado chegar no seu objetivo de baixo, que é 3,75. Acho que isso aqui é um retângulo, isso aqui é uma pequena bandeira, nós estamos em vias de uma flama, né? Então o mercado está se acumulando aqui por baixo, ou nesse nível de suporte. Isso deve dar continuidade ao movimento de baixo, 3,75, baixa aí, portanto, curto e médio prazo. Longo prazo a gente não tem histórico gráfico aqui para poder julgar melhor, mas a julgar pelo Bovespa, que rege isso tudo, eu acho que é baixa no longo prazo também. Marcos. O Vinícius pediu BBTG11. Ô louco, Vinícius, tem certeza? O que você quer com isso, rapaz? Coitados, hein? Que coisa feia, não? Nossa Senhora. Ó, vamos fazer uma coisa aqui, uma brincadeira aqui. Vamos pegar... Ué. Vamos pegar aqui essa amplitude e projetar para baixo, que seria o objetivo, rompida essa. Depois vamos fazer mais uma coisa aqui. Ó, se alguém acha que é um palpite meio nostradâmico, então ele pode chegar aqui um pouco abaixo de 10, tá? Mas é tudo agora, nossa, não dá pra saber. Nossa Senhora, que isso? Então hoje nós tínhamos ouvido que tinha caído quase 50%, né, do topo até hoje, e a mínima de hoje caiu 63,7%, o fechamento hoje foi com 61%. Quem perguntou? Quem perguntou? Vinícius. Então, Vinícius, o negócio que cai esse tanto, não dá para saber tanto se vai ter uma reação, quanto se. E outra, o dono, a situação que está, é tudo especulação.
volatilidade altíssima, eu recomendo, não brinca com isso aí não, que isso aí pode causar muito estrago, tanto para o comprado quanto para o vendido. Melhor, tem um monte de outras coisas no mercado financeiro que é melhor para vender. Isso aí, minha gente, muito obrigado pela sua audiência, vejo vocês na semana que vem tem Quinta Técnica, não estamos no Natal ainda. Nós estamos no dia 10, vai ser dia 17, vamos estar fazendo a quinta